mais bastante, para nós é uma alegria estar aqui, né, para juntos louvar o Senhor, né, apresentar essa criança, né, como a Bíblia manda, né, pastor? Quem achou? Êxodo 14, 13 ao 15, falou isso. Amém? Todos acharam? Podemos ver a palavra de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ver? Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? É uma pergunta. Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Mesmo sentado, amém? Vamos estar fazendo aqui uma oração, né? Já que o pastor não orou isso, para que o Senhor venha continuar falando conosco. Quem crê que Deus falou com vocês? Amém. Amém? Quem crê que Deus já falou nessa noite? Já falou através do louvor, já falou através da oração inicial, os conjuntos que vêm antecedeu, os irmãos que louvaram a Deus, Deus já falou. Ele não vai falar, mas ele vai continuar falando conosco. Amém? E quem crê que Deus vai continuar falando? Amém? Então vamos fazer uma oração para que o Senhor continue falando, mesmo sentado, né? Se o pastor estivesse orando, não ia orar, né? Eu posso validar a oração do pastor Paulo. Mas como ele ainda não orou, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Pai. O Senhor já falou. Pai, te louvamos de estarmos aqui nesta noite, reunidos, para juntos te adorar. Pai querido, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Pai, nós te agradecemos pela água, pela vida, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Agradecemos pela vida, Pai querido, pelo dom da vida. Pai querido, te agradecemos, ó Pai querido, de hoje estarmos aqui com saúde, com vida. Em nome do Senhor, ó Pai, eu te louvo, te glorifico. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar meditando aqui na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra que Deus colocou aqui no nosso coração. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem conhece a história do Mar Vermelho? Eu pego a maioria, né? Conhece a história de Moisés, atravessando o Mar Vermelho, na verdade? Quem conhece a história? Quem já leu? Êxodo capítulo 14, versículo 15. O tema dessa mensagem é a saída do povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que quem conhece a história de Israel, quem leu na Bíblia, né? Se a gente for lá em Êxodo capítulo 1, para voltar algumas páginas aqui na Bíblia, nós vamos ver que o povo de Israel, irmão, estava escravo na mão de Faraó 400 anos. Durante 400 anos, o povo de Israel ficou escravo na mão de Faraó, padecendo, sofrendo, pastor Paulo, né? Ali debaixo de chicote, trabalho escravo, né? Fazendo tijolos. Diz a palavra do Senhor que o povo estava ali, porque o povo tinha desobedecido ao Senhor. Né? Porque toda vez que toda vez que o povo de Deus, toda vez, irmão, que Israel pecava contra Deus, Deus permitia que vinha o inimigo, que vinha o rei inimigo e tomava aquela cidade. Assim aconteceu com Judá, não foi? Assim aconteceu com Judá. Veio Nabucodonosor e tomou Judá, queimou a cidade e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, não foi? Aonde foi junto Sadraque, Mesaque e Abednego, assim? Quem é na Bíblia sabe disso. E toda vez que Israel ia para o caminho da idolatria, Israel perdia a guerra. Aconteceu isso na época do rei Acabe, quando o rei Acabe se envolveu com Jezabel, na verdade, que era uma princesa pagã, e trouxe idolatria para Israel, né? Porque a pessoa com o rei Acabe morreu na guerra, né? Então toda vez que Israel desobedecia a Deus e ia para o caminho da idolatria,
Israel sofria, perdia a guerra. Mas toda vez que Israel, irmão, obedecia a Deus, toda vez que Israel obedecia o Senhor e a arca de Deus ia na frente, que simboliza a presença de Deus, Israel vencia a guerra. Toda vez que Israel estava diante de Deus, ele vencia a guerra. Então que Israel estava cativo 400 anos por causa da desobediência. Mas o povo de Deus começou a se voltar para Deus. O povo de Israel começou a voltar para o Senhor. Diz a palavra de Deus que agora Deus ouve o clamor do seu povo e Deus levanta Moisés. Diz a palavra do Senhor que lá no monte, Deus falou com Moisés. Tinha uma sarça e ela pegava fogo, mas não se consumia. Moisés estava com 80 anos, diz a história. E o Senhor falou com Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Deus falou: Moisés, vai, eu vou te mandar a Faraó, porque eu ouvi o clamor do meu povo, para que você liberte o meu povo da mão de Faraó. Moisés falou: mas eu, Senhor, eu sou pesado de língua, quer dizer, eu sou gago. Quem sou eu, Senhor? Deus falou: Moisés, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Está lá em Êxodo 4:12. Moisés disse: mas eu não, Senhor. Quem sou eu? Falou: você vai, Moisés. Eu vou levantar Arão. Arão, seu irmão, vai te auxiliar. Mas você vai falar com o Faraó. Diz a palavra de Deus que Moisés foi falar com o Faraó. Mas o Faraó endureceu o coração. O Faraó falou assim: Moisés disse: Faraó, Deus me mandou aqui, porque Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus quer que você liberte o seu povo para que vai servir o Senhor no deserto. E sabe o que o Faraó falou, irmão Antônio? Então quer dizer que vocês querem adorar o seu Deus no deserto. Então você está com tempo mesmo, tempo sobrando. Então a partir de agora eu vou aumentar o vosso trabalho. A partir de agora eu não vou te dar mais palha, porque antes o povo ganhava palha, não é assim? Para construir os tijolos. Agora vocês vão fabricar sua própria palha. Agora mais serviço. E deu ordem ali, aqueles que tomavam conta do escravo, para aumentar o trabalho, um machicote. E o povo de Deus escravizado, trabalhando mais, e ali debaixo de chicote, alimentando mal. Mas Deus feriu o Egito com 10 pragas. 10 pragas. Tudo que era mais sagrado para Israel, Deus feriu. O rio Nilo, Deus fez o rio Nilo tornar-se em sangue. Então detalhe, irmão Antônio, quando a gente lê a história de Israel, para o povo dos egípcios, irmão de Divano, para os egípcios estava água suja, não tinha água limpa, a água tornou-se sangue. Mas se você fosse lá na aldeia dos hebreus, a água estava limpa. O irmão sabe disso, quem é leitor da Bíblia sabe disso. Então quer dizer, para os egípcios não tinha água limpa, mas para o povo de Deus, Deus estava cuidando. A água não se tornou sangue. Lá na aldeia dos hebreus, a água estava limpa. E Deus feriu o Egito com 10 pragas. Os egípcios tinham medo da escuridão. O Egito não saía à noite. Deus feriu o Egito com trevas. Houve trevas no Egito. Deus mandou saraiva do céu. Tudo que era mais sagrado. Deus mandou piolho. Deus mandou tudo que era mais sagrado ali para os egípcios. Porque os egípcios, eles não tinham a barba grande, igual o hebreu, o cabelo grande. Até as mulheres eram carecas, meu irmão. Por quê? Porque era a cultura dos egípcios. Eles rapavam a cabeça. Até as mulheres todas mandou piolho. Deus mandou tudo que eles, a rã, praga da rã. Deus mandou a praga para ferir ali as plantações do Egito. E Faraó continuou com o coração duro. Então agora, irmão, Deus pegou mais pesado. Deus falou: Moisés, você vai dar ordem para o povo matar um cordeiro. Não pode ser aleijado. Um cordeiro não pode, ele não pode ser cego. Um novilho perfeito. Você vai matar e passar nas portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver ali a marca do sangue, ali simbolizando o sangue de Jesus, vai morrer o primogênito. E assim aconteceu. À meia-noite passou o anjo da morte. A casa dos hebreus, o povo de Deus, eles fizeram o que o líder Moisés mandou. Eles mataram o novilho e passou o sangue nos umbrais da porta. Mas a casa que não estava com sangue ali, que simboliza a proteção divina, o anjo vem e o próprio filho de Faraó morreu. O herdeiro do trono morreu e Faraó não pôde fazer nada. E agora, quando o filho de Faraó morreu, ele falou, mandou o povo embora, chamou Moisés e falou: vai embora daqui desse povo. Esse povo é amaldiçoado, vai embora, não quero nada. Leva tudo seus, leva seus carros, sua família, leva tudo.
E agora o povo de Israel começa a ir embora do Egito. Mais de 600 mil pessoas, né? Fora mulheres e crianças, porque naquela época, no Velho Testamento, não se contava mulher e nem criança. Não é assim? Mais de 600 mil pessoas, toda a história. Aquela multidão, porque o povo de Deus estava crescendo sobremaneira. Diz a Bíblia, lá em Êxodo 1, diz a palavra de Deus que lá em Êxodo 1, o povo de Deus crescia, o povo de Deus, pastor Paulo, prosperava. E o que Faraó falou? Olha, vamos usar sabedoria, vamos escravizar esse povo, porque estão crescendo demais, irmão Antônio. Senão o que vai acontecer? Quando tiver uma guerra, eles vão unir o inimigo e vão lutar contra nós. Faraó falou isso e deu ordens parteiras para matar todo filho homem, todo filho que nasceu homem. Mas as parteiras de Abril tinham temor de Deus, o temor de Deus veio sobre ela, pastor Paulo, e elas não fizeram isso. E Faraó ficou sabendo e ficou muito irado. Aonde nasceu Moisés, né? E aonde a mãe de Moisés jogou ele no rio, você conhece a história, numa cesta, aonde a filha de Faraó encontrou Moisés e criou como filho. Porque o povo de Deus, mesmo na luta, meu irmão, mesmo na prova, mesmo sofrendo, mas quanto mais escravizava o povo de Deus, mais crescia, pastor Paulo. Quanto mais vinha prova sobre o povo de Deus, mais prosperava, mais crescia. E quando teve a sair do Egito, foi aquela multidão. E agora nós deparamos desse texto que nós lemos aqui. O povo de Deus se prepara diante do Mar Vermelho no geral. Olha para frente, o grande Mar Vermelho. Olha para trás, lá vem Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Olha para um lado, rocha. Para o outro lado, rocha. Por quê? Porque depois que o povo de Israel foi embora, o rei falou assim, irmão de Vão, mas o que eu fiz? Ele se arrependeu, pastor Paulo. Deus permitiu, né? Ele falou, o que eu fiz? Os meus melhores escravos foram embora. Quem vai agora é fabricar palha? Quem vai agora fazer tijolos? Porque o egípcio, né? Ele não era escravo, estava estrangeiro, né? O egípcio não ia fazer tijolo, não ia fazer palha. Então, os meus melhores escravos foram embora. O que eu fiz? Ele deu ordem sobre o general para perseguir o povo de Deus. Então, quando o povo de Deus agora estava caminhando alegre, se depara com um grande Mar Vermelho. E olha para trás, lá vem Faraó com seu cavalo e cavaleiro. E agora? Para onde olhar? E agora? Para onde ir? E eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Foram para cima de Moisés e disse: Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto. Não tinha sepulcro no Egito, não. Moisés começaram a reclamar, começaram a murmurar. E agora? Né? Diante do problema, diante da dificuldade, nós somos assim. Sabia, irmão Geraldo? Sabia, irmão Nacional? Nós somos assim, irmão. Na hora que vem a luta, Sandy, na hora que vem a dificuldade, Magdalena, na hora que vem a aprovação, porque quando o pregador prega, primeiramente eu estou pregando para mim, né? Estou pregando para mim. Então, na hora da luta, nós nos esperamos. Na hora da prova, irmão Antônio, nós nos esperamos. Nós esquecemos das promessas do Senhor. Nós esquecemos de 1 Coríntios 10:13, que diz que fiel é Deus, que não vemos sobre nós provação sendo humana, mas com a prova Deus não escape. Nós esquecemos aqui, mãe, da palavra do Senhor, irmão carinho. Na hora da luta, na hora da prova, nós esquecemos de Tiago, capítulo 1, verso 12, que fala: bem-aventurado é aquele que passa pela provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Na hora da prova, na hora, nós esquecemos do nosso socorro de Deus, o nosso socorro vem do alto. Eleva meus olhos para a noite. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque o Espírito diz na igreja. Deus está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. De onde me virá o meu socorro? Eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, irmão Geraldo, que não se abala, mas permanece para sempre. Para onde nós vamos agora? Olha o Mar Vermelho. Olha para trás da vida, na onda de mando dos seus cavalos e cavaleiros. Olha para o lado rocha. Olha para o outro lado rocha. E agora, irmão Antônio? Aí começaram a reclamar: Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer no deserto. Quer dizer, na verdade, o povo começou a passar bem junto. Aí o que Faraó falou? Se eles estão passando, nós também podemos, Magdalena. Aí deu ordem, o seu exército percebe.